Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui. Hoje eu trago para vocês o passo a passo desse tapete, tá? Um tapete aí em crochê filé, né? Mas uma peça bem rápida de fazer, tá bom? É repetição e é bem facinho, tá? Esse aqui é o tapete trevo, tá? E olha só que gracinha que ficou, tá? Ele fica, pessoal, com 70 aí de comprimento por 50 de largura. E na videoaula eu explico vocês, tá? Que vocês podem fazer uma passadeira. É só ir repetindo aqui, olha, esses motivos, tá? Então, você vai repetindo e você vai aí fazendo o tamanho que você quiser, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante. Se puder compartilhar esse vídeo, vai me ajudar bastante. Tenha aba, seja membro aqui do canal, tá? Se você quiser se tornar um apoiador aqui, será muito bem-vindo, tá? Minha gratidão às minhas membras aí. Esse tapete, pessoal, ficou pesando aí 346 gramas no fio 6, tá? Barbante Euro Roma. E foi confeccionado aí com agulha de numeração 4, tá? Mas então é isso, bora lá pra videoaula. Aqui, pessoal, eu vou dar uma laçadinha aqui no meu barbante para iniciar aqui as correntinhas. Eu faço como se fosse um Ezinho aqui, tá? Seguro aqui dessa forma. Introduzo a agulha, puxo aqui meu fio, tá? Fiquei aqui já com a minha laçadinha presa. Eu vou iniciar aqui, pessoal, fazendo um total de 66 correntes, tá bom? Eu não faço ela muito apertada, tá? Pra não ficar aí repuxando depois o tapete. Então, eu faço elas mais folgadinhas, tá? Qualquer coisa, vocês podem até utilizar uma agulha um pouco maior para estar fazendo essas correntes. Então, vou fazer aqui as minhas 66 e retorno com vocês. Então, aqui, pessoal, eu fiz as minhas 66 correntes, tá? Agora, aqui, a gente vai fazer mais 3 correntes, tá bom? Então, aqui, 1, 2, 3. Eu laço aqui meu fio, eu conto aqui de trás, né? Sem ser essa laçadinha que tá na agulha, corrente de trás aqui, né? 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente eu faço um ponto alto, tá? Então, aqui eu fiquei sem trabalhar aqui 4 correntes, tá? Então, aqui eu vou laçar e vou fazer para cada corrente que a gente tem, eu vou estar fazendo um ponto alto, tá? Então, toma cuidado para não pular nenhuma corrente, tá bom? Essas correntes aqui que a gente iniciou aqui, né? Ela equivale a um ponto alto, tá? E aqui eu vou fazendo ponto alto para cada corrente, tá? Então, eu vou fazer aqui retorno com vocês no final. Então, aqui, pessoal, nós vamos ficar com 66 pontos altos, contando com essas correntes que a gente iniciou, tá bom? Aqui eu vou subir 2 correntes pra gente iniciar a próxima carreira. Eu subo 2, que é pro nosso trabalho ficar bem retinho, tá? Mas se você preferir subir 3 correntes, pode também, tá? Aqui eu vou virar meu trabalho pro lado avesso, porque a gente vai trabalhar esse tapete de carreiras de ida e volta, né? Então, aqui eu virei pro lado avesso, eu laço, venho no próximo ponto alto aqui e faço um ponto alto. Aqui, pessoal, essa carreira que a gente fez de pontos altos vai ser a nossa primeira carreira. Agora, iniciamos a segunda carreira do tapete, tá? Vou fazer 2 correntes de separação, pulo 2 pontos da base, venho no próximo e faço um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos, venho no próximo ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos altos, no terceiro um ponto alto. E assim vai ser por toda essa carreira, tá? Vai ser 2 correntes, pulo 2 pontos da base e faço um ponto alto. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos e faço um ponto alto, tá? E assim eu vou fazer até no final. Chegando aqui no final, retorno com vocês pra gente estar finalizando e iniciando a próxima carreira.
Então, finalizando aqui, pessoal, a gente ficou no total aqui de 21 bloquinhos, tá? Vazados aí. E aqui, esse tapete sempre para iniciar e para finalizar a carreira vai ser 2 pontos altos, tá? Então, aqui eu já fiz, né, o meu primeiro ponto alto aqui. E agora eu vou fazer o segundo no próximo ponto alto, que são as correntes que a gente iniciou aqui, né, para formar o ponto alto. Então, aqui bem no pezinho dele eu faço um ponto alto, ficando aqui com 2 pontos altos no início do tapete e no final, tá? Então, vai ser por todo o comprimento do tapete, né? Essa é para iniciar assim, com 2 pontos altos, tá? Um ponto sobre ponto, né? Então, aqui eu vou iniciar subindo 2 correntes para a gente estar fazendo a nossa terceira carreira. Viro o nosso trabalho para o lado direito agora, tá? Como que eu sei que a direita é avesso? Aqui, ó, tá vendo que os pontos altos estão bonitinhos aqui? Aqui é o lado direito. Avesso, tá vendo? Ele fica diferente. Então, é dessa forma que a gente vai se tentando aí, né? Então, aqui eu subi as 2 correntes. Eu venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto, formando aqui, né, meus 2 pontos altos, olha só, ponto sobre ponto, tá? 2 correntes de separação. E eu vou estar fazendo agora, pessoal, 3 bloquinhos vazados. Então, fiz as 2 correntes, eu venho aqui e faço ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, pulo essas correntes, venho no ponto alto, ponto alto. Fiquei aqui com 2 bloquinhos. Vou fazer agora o terceiro. 2 correntes, pulo essas correntes e venho no ponto alto e faço ponto alto. Olha só, aqui fiquei com 3 bloquinhos vazados. Agora eu vou fazer, pessoal, 7 pontos altos, tá? Fiz aqui meu primeiro ponto alto, venho no espaço aqui dessas 2 correntes e faço 2 pontos altos. Fiquei aqui com 3 pontos altos, né? Contando com esse primeiro aqui. No próximo ponto alto, no espaço de corrente, 2 pontos altos, tá? E ponto alto sobre ponto alto. Então, olha só, preenchi aqui 2 bloquinhos, tá? E fiquei aqui no total de 7 pontos altos, com essa distribuição, tá? Dos pontos. Agora eu faço 2 correntes, pulo esse espaço, venho no próximo e faço ponto alto. Aqui agora, pessoal, eu laço, venho aqui, olha, preenchendo meus 2 bloquinhos, tá? Com pontos altos igual a gente fez aqui. Então, nós vamos ficar no total de 7 pontos altos. Faço 2 pontos altos aqui no espaço dessas correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos no espaço aqui das correntes e ponto alto sobre ponto alto. Tá vendo? Preenchi aqui 2 bloquinhos igual desse lado aqui, tá? Agora eu faço 2 correntes e nós vamos fazer 5 bloquinhos vazados. Então, fiz as 2 correntes, eu laço, pulo essas correntes e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, pulo essas correntes e faço ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, pulo essas correntes e ponto alto sobre ponto alto. Tô aqui com 3 bloquinhos vazados. Faço 2 correntes, pulo essas correntes e ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, pulo essas correntes no ponto alto, ponto alto. Vamos contar então. 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos vazados aqui. Agora a gente vai fazer o que a gente fez aqui, olha, dessa parte aqui, tá? Então, aqui já fiz meu primeiro ponto alto, nesse espaço de corrente eu faço 2 pontos altos. Fiquei com 3 pontos altos. No ponto alto eu faço ponto alto. No espaço de 2 correntes, 2 pontos altos. E no ponto alto. Então, conferindo aqui, a gente ficou com 7 pontos altos, tá?
faço 2 correntes de separação, vou pular esse bloquinho, né? Venho no ponto alto e faço ponto alto. Tá vendo? Fiquei aqui com um ponto vazado, né? Um bloquinho vazado. Vou fazer o mesmo que eu fiz aqui, tá? Já fiz o meu primeiro ponto, vou preencher 2 bloquinhos com 2 pontos altos no espaço, no ponto alto, aliás, ponto alto, no espaço de 2 correntes, 2 pontos altos. E ponto sobre ponto, ficando aqui com 7 pontos altos, tá vendo? Vai ser dessa forma aqui, essa terceira carreira. E agora, para finalizar, pessoal, a gente vai finalizar igual a gente iniciou aqui. Vou fazer 3 bloquinhos vazados, tá? 2 correntes, pulo essas correntes, né? E faço ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, chegando aqui no final aqui, aonde a gente sempre vai estar fazendo 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, tá? Então aqui, meu primeiro ponto alto e meu segundo pegando aqui, olha, nessa primeira correntinha aqui, que a gente fez 2, né? Bem aqui em cima e faço um ponto alto, tá vendo? Dessa forma. Para finalizar, para iniciar agora a nossa quarta carreira, eu subo sempre 2 correntes, vou virar meu trabalho agora para o lado avesso e vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui, olha, nesse próximo ponto, formando aqui 2 pontos altos, tá? Lembrando que a gente sempre vai ficar com esses 2 pontos altos aqui no início e no final da carreira. 2 correntes de separação. Vou pular essas correntes aqui e faço ponto alto sobre ponto alto. E vou fazer, pessoal, vou continuar, né, com esses 3 bloquinhos vazados. Então, eu faço 2 correntes, pulo essas correntes, venho no ponto alto, 2 correntes, pulo aqui essas correntes e no próximo ponto alto. Olha só, fiquei com 3 bloquinhos vazados novamente. Agora, eu vou estar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Eu vou estar fazendo, pessoal, um total de 16 pontos altos a contar desse primeiro aqui que a gente já fez. Então, vamos lá. Vou estar fazendo ponto alto sobre ponto alto, até ficar aqui um total de 16 pontos altos. Estou chegando aqui no espacinho de corrente. Aqui nós vamos fazer 2 pontos altos. Nós temos 2 correntes, né? Nós fazemos 2 pontos altos. E vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no final, olha só, vamos ficar aqui no total de 16 pontos altos, contando, né, que a gente fez 2 pontos altos aqui nesse espaço de bloquinho. Vou permanecer agora com 5 bloquinhos vazados, igual na carreira anterior. Eu faço 2 correntes, pulo essas correntes e faço ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, pulo essas correntes e ponto alto sobre ponto alto, até eu completar aqui os meus 5 bloquinhos vazados igual na carreira anterior, tá? Então, vou dar uma adiantada aqui. Olha só, cheguei aqui no meu último bloquinho. Olha como que tá ficando. E vou aqui, pessoal, nessa parte de cá, fazer meus 16 pontos altos, igual a gente fez aqui, tá? Então, vou dar uma adiantada aqui, porque é bem facinho, ponto alto sobre ponto alto. Nessas correntes aqui eu faço 2 pontos altos, tá bom? Então, vou dar uma adiantada e retorno aí pra gente finalizar aqui e iniciar a nossa quinta carreira. Então, olha só, a gente iniciou aqui com 3 bloquinhos vazados, né? Então, a gente finaliza também
com 3 bloquinhos vazados aqui depois dos 16 pontos altos. Então, eu faço minhas 2 correntes, pulo essas correntes e faço ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, venho no ponto alto, 2 correntes, pulo essas correntes e ponto alto aqui. Finalizando aqui, né, com meus 2 pontos altos, igual a gente iniciou e finaliza toda a carreira, tá? Igual eu falei com vocês. Para iniciar e finalizar, vai ser ponto alto sobre ponto alto, formando aqui 2 pontos, tá? 2 pontos altos. Inicio subindo 2 correntes. Vou virar meu trabalho agora pro lado direito. E venho no próximo ponto alto aqui e faço ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos, né? Contando com essas correntes que a gente iniciou e fiz o próximo ponto alto no ponto alto. Estamos iniciando agora a nossa 5ª carreira. Vou fazer 2 correntes de separação e vou fazer ponto alto sobre esse ponto alto, tá? Ficando aqui com um bloquinho apenas, um bloquinho vazado apenas, tá bom? E agora eu vou fazer 7 pontos altos. Já fiz o primeiro, venho nesse espaço de corrente, faço 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, dois pontos altos aqui no espaço de corrente e ponto alto aqui sobre ponto alto. Então, tá vendo? Eu preenchi aqui 2 bloquinhos, tá? Ficando aqui com 7 pontos altos. Eu faço 2 correntes de separação, pulo 2 pontos altos e inicio no próximo fazendo um ponto alto. Eu vou ficar aqui agora, pessoal, no total de 10 pontos altos, tá? Fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, tá? Olha só. Agora eu faço 2 correntes e pulo 2 pontos altos, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Tá vendo? Agora a gente vai fazer 2 bloquinhos fechados, tá? Ficando no total de 7 pontos altos, igual a gente fez aqui nessa parte, tá? Então, aqui já fiz meu primeiro ponto alto, eu venho no espaço de corrente, faço 2 pontos altos, ficando com 3 pontos altos, né? Nesse ponto alto, já tô com 4. No próximo espaço aqui de correntinhas, 2 pontos altos e ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui no total de 7 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, pulo essas correntes e faço um ponto alto, tá? Aqui agora eu fico com um bloquinho vazado. Laço, já tenho meu primeiro ponto alto e eu vou estar preenchendo esses 2 bloquinhos vazados aqui, tá? Ficando com 7 pontos altos. Então, já tenho um ponto alto. No espaço de 2 correntes, 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, no espaço de corrente, 2 pontos altos. E um ponto alto sobre ponto alto, ficando dessa forma. 2 correntes de separação, pulo 2 pontos altos e inicio aqui, pessoal, fazendo 10 pontos altos igual a gente fez aqui, tá? Porque aqui é um desenho, né? E aqui é outro, né? A gente inicia aqui o nosso segundo desenho. Então, eu vou dar uma adiantada aqui, fazendo meus pontos altos, tá? E finalizando do jeito que a gente iniciou aqui, tá? Depois dos 10 pontos altos, eu faço 2 correntinhas, pulo aqui, né? Pulo 2 pontos altos e faço um ponto alto aqui e vou fazer meus 7 pontos altos, tá? Mas aí eu retorno com vocês para não ter dúvida. Então, aqui, pessoal, já finalizei meus 10 pontos altos, fiz 2 correntinhas e pulei 2 pontos de base, iniciei aqui
Fiz ponto alto sobre ponto alto, né? E vou preencher 2 bloquinhos, ficando um total de 7 pontos altos. Faço 2 pontos altos aqui no espaço da corrente, ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos no espaço da corrente e ponto alto sobre ponto alto aqui. Agora aqui a gente vai ficar com um bloquinho vazado, tá? Então eu faço 2 correntes, pulo essas correntes e faço aqui ponto alto sobre ponto alto, e essas 2 correntes que a gente iniciou, né, que a gente fez para subir a carreira, eu venho aqui, olha, na segunda e faço um ponto alto. E olha só, finalizamos então, né? Agora a gente vai iniciar a 6ª carreira. Eu sempre subo 2 correntes, vou virar para o lado avesso, né, o meu trabalho. E vou fazer ponto alto aqui no próximo ponto. 2 correntes, tá? Vou pular esse bloquinho e fazer um ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Ficando aí novamente com o bloquinho vazado. Aqui agora, pessoal, eu vou fazer 10 pontos altos. Então, eu faço ponto sobre ponto. Faço aqui meu 7º ponto alto, olha só, 2, 4, 6, 7. No espaço de 2 correntes, 2 pontos altos e aqui ponto alto no ponto alto, formando aqui 10 pontos altos, tá? Formei meus 10 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos, venho no próximo e faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, e no próximo um ponto alto, e no próximo ponto alto. Nós vamos ficar aqui com 4 pontos altos, um ponto para cada ponto aí de base, tá bom? Agora eu faço 2 correntes novamente, pulo 2 pontos altos no próximo ponto alto. E vou repetir meus 10 pontos altos, tá? Já tenho aqui meu primeiro, no espaço de corrente eu faço 2 pontos altos, ficando com 3. E vou fazer aqui até ficar com 10, tá? 10 pontos altos. Então, aqui, pessoal, preenchi esse bloquinho vazado. Fiquei com 10 pontos altos, tá? É importante você sempre conferir, tá? Se tem a quantidade certinha aí, né? Pro seu trabalho não ficar errado, né? Não ficar torto também. Agora, pessoal, eu vou fazer 2 correntes. Vou pular essas correntes, né? E vou fazer ponto alto aqui. A gente ficou com um bloquinho vazado, igual na carreira anterior. E aqui eu inicio fazendo meus 10 pontos altos novamente, tá? Ponto sobre ponto. Tô chegando aqui no espaço de correntinha, eu faço 2 pontos altos e ponto alto no próximo ponto alto. E aqui com 10 pontos altos, igual a gente fez aqui, olha, igual a gente iniciou aqui, tá? 2 correntinhas, pulo esses 2 pontos altos e vou repetir aqui fazendo 4 pontos altos agora, um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui, terceiro ponto alto, quarto ponto alto. Igual a gente fez aqui, tá vendo? Nesse primeiro desenho. 2 correntes, pulo 2 pontos altos e vou iniciar agora fazendo os meus 10 pontos altos aqui. Já tenho o primeiro, vou fazer 2 pontos altos no espaço de corrente e ponto alto sobre ponto alto, pra gente finalizar aqui a carreira, tá? Então, aqui,
meu 10º ponto alto, 2 correntinhas, pulo essas correntes, né? Venho no ponto alto aqui para finalizar ponto alto e nessas 2 correntes que a gente subiu, um ponto alto. Então, finalizamos aqui a nossa carreira. E olha só como que tá ficando aí o nosso trabalho. Repare que aqui fica bem retinho, tá? Olha só. E aqui vou iniciar para a gente estar fazendo aí a nossa 7ª carreira. Subo 2 correntes, vou virar meu trabalho pro lado direito agora. Como eu falei com vocês, ponto alto sobre ponto alto, né? Porque a gente sempre vai ter 2 pontos altos aqui no início. 2 correntinhas. A gente vai ficar aqui com um bloquinho vazado, tá? Olha só, fiz 2 correntinhas, pulei essas correntes e fiz ponto alto no próximo ponto alto. Vou fazer agora, pessoal, 10 pontos altos. Já fiz meu primeiro e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. No espaço de corrente, 2 pontos altos. E no próximo ponto, ponto alto. Olha só, fiquei aqui com 10 pontos altos, tá? 2 correntes, vou pular esses 2 pontos altos e no próximo ponto alto, no espaço de corrente, 2 pontos altos. E vou repetir aqui meus 10 pontos altos, igual a gente fez aqui, tá vendo? Então, vou fazer aqui e vou adiantar aqui e retorno com vocês, tá? Vou ficar no total de 10 pontos altos aqui, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, pessoal, fiquei com 10 pontos altos, igual a gente fez aqui. Agora, vou fazer 3 bloquinhos vazados, tá? Então, faço 2 correntinhas, vou pular esses 2 pontos altos no próximo ponto alto. 2 correntinhas, vou pular essas correntes no próximo ponto, ponto alto. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos altos no próximo ponto alto. Olha só, fiquei aqui com 3 bloquinhos vazados. E agora eu vou fazer 10 pontos altos, igual a gente fez aqui. Tá? Já tenho o meu primeiro, vou fazer o segundo e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. No espaço de corrente, 2 pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto, tá? Fiquei aqui com 10 pontos altos. 2 correntinhas. Eu vou pular 2 correntes aqui no terceiro ponto eu faço um ponto alto. E aí eu vou repetir 10 pontos altos igual a gente fez aqui, tá? No início aqui. Então, aqui, olha, já tenho o meu primeiro. No espaço de correntes eu faço 2 pontos altos e vou fazendo aqui até eu completar 10 pontos altos, ponto sobre ponto. Chegando aqui, pessoal, já fiz meus 10 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo esses 2 pontos, venho no próximo ponto alto, 2 correntes, pulo essas correntes e vou fazer aqui ponto sobre ponto, tá? Ficando com 2 pontos altos, que é para finalizar a carreira aqui, tá? Olha só como que tá formando aí o nosso desenho, tá? Vamos iniciar nossa 8ª carreira subindo 2 correntes. Viro meu trabalho para o lado avesso. No próximo ponto alto aqui eu faço ponto alto, ficando com 2, né? Igual a gente vem fazendo aí nas carreiras. 2 correntinhas e pulo essas correntes e faço um ponto alto. Fiquei aqui com um bloquinho vazado.
Esse bloquinho vazado aqui no início da carreira e no final, pessoal, ele vai permanecer por todo o comprimento do tapete, tá? Então, sempre vai ter esse, pelo menos um bloquinho vazado aqui no início e no final, tá bom? Agora eu laço e eu vou estar fazendo aqui 10 pontos altos. Já tenho o meu primeiro, no espaço de corrente eu faço 2 pontos altos, no ponto alto, e aí eu vou fazendo ponto sobre ponto, até eu ficar aqui com 10 pontos altos. Então, aqui fiquei com 10 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Aqui agora nós vamos fechar esse bloquinho vazado, tá? Com 2 pontos altos aqui no espaço de corrente e um ponto alto sobre o ponto alto aqui. Então, a gente vai ficar no total de 4 pontos altos, tá? Igual a gente tem aqui nessa outra carreira aqui de baixo, tá bom? Então, aqui 2 correntes e vou fazer agora meus 10 pontos altos. Pulo 2 pontos altos e faço ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Chegando aqui no bloquinho vazado, eu faço 2 pontos altos nesse espaço de corrente e ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntes e vou fazer aqui um bloquinho vazado. Pulo essas correntes e faço ponto alto sobre ponto alto. E vou iniciar agora fazendo 10 pontos altos, igual a gente fez aqui nesse lado, tá? No espaço de corrente eu faço 2 pontos altos e vou fazer até ficar com 10 pontos altos aqui. Então, completei aqui, né, meus 10 pontos altos, vou fazer 2 correntes, pulo esses 2 pontos altos e no próximo ponto alto. Vou fechar esse bloquinho vazado aqui da carreira anterior com 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. E ponto alto sobre esse próximo ponto alto aqui. Fiquei com 4 pontos altos. 2 correntes, vou pular 2 pontos altos no próximo ponto alto e vou fazer igual a gente fez aqui no início. Vou ficar com 10 pontos altos, tá? Fazendo ponto sobre ponto e no espaço aqui desse bloquinho vazado eu ponho 2 pontos altos e pontos sobre ponto. Então, eu vou dar uma adiantada aqui e retorno com vocês para a gente iniciar, finalizar aqui essa carreira, né? E iniciar a próxima. Olha só, fiz aqui os 10 pontos altos, vou fazer 2 correntes, tá? Vou pular essas correntes e vou fazer ponto alto aqui sobre ponto alto. E nessas correntes aqui, essas 2 correntes, eu vou fazer um ponto alto sobre ela, fechando aqui, finalizando a nossa carreira, tá? Vou subir 2 correntes, vou virar o meu trabalho e vamos iniciar a nossa 9ª carreira. No próximo ponto alto aqui, ponto alto, 2 correntes, vou pular essas correntes e no ponto alto, ponto alto. Vou fazer aqui, pessoal, 7 pontos altos, tá? Já tenho o meu primeiro e vou fazer ponto sobre ponto até eu ficar com 7. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontos altos no próximo ponto alto. Agora, eu vou estar fazendo 10 pontos altos. Já tenho o primeiro ponto alto aqui. Vou fazer 2 pontos altos nesse espaço de 2 correntes. E aqui eu vou fazer ponto alto sobre esses 4 pontos altos da carreira anterior, tá? Então, aqui eu tenho 7 pontos altos, vou fazer 2 pontos altos aqui nesse espaço de corrente e um ponto alto sobre ponto alto.
Vou ficar aqui com 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos altos no próximo ponto alto. E aqui nós vamos ficar no total de 7 pontos altos, um ponto para cada ponto de base, tá bom? Olha só, 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular essas correntes e no próximo ponto alto. Olha só. E aqui eu vou fazer 7 pontos altos, igual a gente fez aqui desse lado, tá? Já tenho o meu primeiro ponto e vou fazer ponto sobre ponto. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular esses 2 pontos altos e no próximo ponto alto. E agora eu vou fazer 10 pontos altos. Já tenho o primeiro, vou no espaço aqui de corrente, faço 2 pontos altos. E nesses 4 pontos da carreira anterior, eu faço um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui no espaço de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Nesse espaço de 2 correntes. E ponto alto no próximo ponto aqui. Então, olha só, fiquei aqui com 10 pontos altos, 2 correntinhas, vou pular 2 pontos altos e vou fazer 7 pontos altos aqui, um ponto para cada ponto da carreira anterior. Duas correntes de separação, vou pular essas correntes e vou fazer ponto alto aqui sobre o ponto alto. Nessa corrente, essas 2 correntes que a gente subiu, eu faço um ponto alto nela. E finalizei aqui minha 9ª carreira. Olha só. Vou subir aí, né? Vou iniciar a nossa 10ª carreira. Então, vou subir 2 correntes. Vou virar aqui pro lado avesso o nosso tapete. No próximo ponto alto aqui eu vou fazer um ponto alto, tá? Porque a gente tá iniciando aqui, sempre vai ter os 2 pontos altos. 2 correntinhas, vou pular essas correntinhas e no próximo ponto alto, ponto alto. Nessa carreira agora, pessoal, nós vamos ficar com 3 bloquinhos vazados aqui no início, tá? Então, já tenho o primeiro, fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontos da base no próximo. Um ponto alto, 2 correntinhas, vou pular 2 pontos altos e no próximo um ponto alto. Então, olha só, fiquei com 3 bloquinhos vazados aqui, no início aqui dessa carreira. E vou fazer agora 16 pontos altos, tá? Já tenho o meu primeiro aqui, no espaço aqui de corrente, eu vou colocar 2 pontos altos, no ponto alto, e vou fazer um ponto alto para cada ponto aqui de base. Eu vou estar colocando um ponto, até eu formar aqui 16 pontos altos, tá? No espaço de bloquinhos aqui, no espaço aqui de bloquinho, né, que eu tenho 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos e ponto alto sobre ponto alto aqui. Olha só, confere aí, tá, o trabalho de vocês. A gente precisa ter aqui 16 pontos altos. No espaço de corrente a gente põe 2 pontos altos, tá? E no ponto alto a gente vai colocando ponto alto sobre ponto alto. Faço 2 correntinhas, vou pular 2 pontos altos, no próximo faço um ponto alto. E agora, pessoal, a gente vai fazer 5 bloquinhos vazados, tá? Já tenho aqui o meu primeiro,
duas correntinhas, pulo 2 pontos altos, no próximo ponto alto, duas correntinhas, pulo esse espaço aqui, nessas correntinhas, no ponto alto, tô com o terceiro bloquinho vazado. Duas correntinhas, pulo 2 pontos altos, no próximo ponto alto, duas correntinhas, pulo 2 pontos altos e no próximo ponto alto. Então, olha só, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos vazados aqui. Agora, eu vou iniciar aqui os meus 16 pontos altos. Já tenho o meu primeiro, vou fazer 2 pontos altos no espaço de corrente, ponto alto sobre ponto alto. Aqui nesse bloquinho vazado, eu faço 2 pontos altos e um ponto alto aqui, tá bom? E aí, eu retorno com vocês pra gente finalizar a carreira, tá? Então, aqui eu vou fazer 16 pontos altos, igual a gente fez aqui no início. Olha só, finalizei meus 16 pontos altos. Vou fazer duas correntes. Vou fazer agora meus 3 bloquinhos vazados, igual a gente fez aqui no início da carreira. Então, aqui eu vou pular 2 pontos altos e no próximo ponto alto. Duas correntes, vou pular 2 pontos altos no próximo ponto alto. Duas correntes, pulo aqui essas correntes no próximo ponto alto e finalizando aqui um ponto alto sobre essas correntinhas que a gente iniciou na carreira anterior, tá? Então, olha só como que tá ficando aí. Eu vou iniciar agora a nossa 11ª carreira, tá? Vou subir duas correntes, vou virar aqui meu trabalho pro lado direito. No próximo ponto alto, duas correntes, pulo essas correntes e aqui no ponto alto, tá? Eu vou repetir os meus bloquinhos vazados, eu vou ficar com 3 bloquinhos vazados novamente, igual na carreira anterior. Faço duas correntes, ponto sobre ponto, duas correntes, pulo essas correntes e ponto alto aqui sobre ponto alto. Agora, pessoal, nós vamos fazer um total de 7 pontos altos. Já tenho o meu primeiro, vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto até eu ficar com 7. Vou fazer duas correntinhas de separação, pulo 2 pontos altos no próximo ponto alto. Vou fazer agora novamente 7 pontos altos, já tenho aqui o meu primeiro ponto, né? Vou fazer o segundo e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto, até eu completar 7. Duas correntinhas, vou pular aqui essas correntes e vou fazer um ponto alto sobre ponto alto. Aqui nós vamos repetir os 5 bloquinhos vazados, tá? Igual na carreira anterior. Então, faço duas correntes, pulo essas correntes e faço ponto alto. Duas correntes, pulo essas correntes e faço ponto alto. Duas correntes, pulo essas correntes e ponto alto sobre ponto alto. Então, olha só, repetir aqui meus 5 bloquinhos vazados, igual da carreira anterior. Vou repetir 7 pontos altos, já tenho meu primeiro ponto. E vou fazendo ponto alto sobre ponto alto até eu ficar com 7. Então, aqui eu vou fazer duas correntes, pulo 2 pontos altos no próximo ponto alto. E vou repetir aqui 7 pontos altos, tá? Um ponto para cada ponto aí de base. Agora, pessoal, finalizando aqui a carreira, nós vamos ficar com 3 bloquinhos vazados novamente, igual na carreira aqui anterior, tá? Faço duas correntes e vou fazer ponto sobre ponto alto, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, duas correntes e ponto alto sobre
ponto alto aqui. Faço mais um ponto alto aqui nessas correntes que a gente iniciou, né? Ficando aqui com 2 pontos altos, igual a gente iniciou. E olha só. Formei aqui, pessoal, praticamente o meu desenho já, tá? Então, é esse aqui o nosso desenho, né? É como se fosse uma flor, né? As pétalas são um coração. E olha só. Esse trabalho é um trabalho bem repetitivo, tá? As carreiras. Então, olha só, aqui eu formei o meu primeiro desenho e aí eu vou repetindo até eu ficar no comprimento que eu quero, tá? Então, agora a gente vai fazer a nossa 12ª carreira, tá? Que aí a gente já vai iniciar outro desenho. Então, a nossa próxima carreira vai ser assim. Vou subir 2 correntes, vou virar pro lado direito, avesso, aliás, do trabalho, né? E no próximo ponto alto aqui eu faço ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira agora, pessoal, vai ser de pontos vazados, de bloquinhos vazados, tá? Vai ser repetição dessa segunda carreira que a gente fez aqui no tapete, tá? Então, vai ser 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, vou pular 2 pontos altos e ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, vou pular 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, vou pular essas correntes, ponto alto. Então, essa carreira aqui é repetição, tá? Dessa outra aqui. Dessa segunda carreira que a gente iniciou aqui o trabalho. Então, agora que a gente vai precisar de estar usando aqui os marcadores, porque a gente agora tá repetindo essa carreira aqui de bloquinhos vazados, né? Então, eu venho aqui e marco ela. Qual que vai ser a nossa próxima carreira que a gente vai fazer? Vai ser essa daqui, depois dos bloquinhos vazados. Então, por isso que o marcador é importante para a gente se orientar. Porque como agora é repetição, então aqui a gente já vai repetir essa carreira de bloquinhos vazados. Então, na próxima, depois dos bloquinhos vazados, vai ser essa aqui, ó. Então, a gente marca aqui, se você não tiver um marcador, você pode utilizar um pedaço de barbante, né, de outra cor. Aí, a gente marca, vem e faz essa carreira aqui. Terminou a carreira, a gente vem, tira e passa para a próxima carreira aqui, né, que a gente vai estar executando essa carreira. Até a gente formar os bloquinhos vazados novamente, tá? Então, como é repetição, eu vou fazer aqui, tá? Porque é só você voltar aí o vídeo para você estar fazendo, né? Ou então, é igual eu falei, vocês podem utilizar o marcador, né? E ir fazendo as carreiras. Fez uma carreira, muda. Fez a outra, vai mudando. Porque ela é repetição dessas daqui de baixo, tá? Eu vou fazer, pessoal, 4 desenhos desse aqui. Eu já fiz, então, o primeiro. Então, eu vou fazer mais 3 desenhos desse, tá bom? Então, vocês podem adiantar aí o trabalho de vocês, tá? Porque é somente essas repetições aqui. Então, pessoal, eu finalizei aqui a base do tapete. Então, eu resolvi mostrar a vocês aqui para vocês entenderem, né, melhor. Então, tá vendo? Eu fiz 1, 2, 3, 4 motivos. Esses motivos, como que eu sei aonde inicia e aonde termina, né? Quando eu inicio aqui esses bloquinhos vazados aqui, que separam um motivo do outro. Então, olha só, eu fiz aqui, né, os bloquinhos vazados e iniciei o meu motivo. Finalizei aqui, aí eu iniciei os bloquinhos vazados, aí eu iniciei novamente o motivo, né, que foi, a gente inicia aqui, igualzinho essa carreira aqui. Então, por isso que é importante os marcadores, tá? Porque aí você vem cá e marca aí, né, aonde inicia o nosso trabalho. E aí você vai fazendo. Fiz a segunda carreira do motivo, marco aqui, né, pra mim ir me orientando e fazendo assim. Ou você pode também voltar o vídeo aí, né,
para vocês fazer o motivo. Mas como é repetição, então assim, baseando aqui, né, pelo marcador, você consegue fazer. O espelho é esse aqui, né? Você faz o motivo, inicia os bloquinhos vazados, inicia o próximo motivo, terminou, faz os bloquinhos vazados e já inicia o motivo de novo. Então, tá vendo? É só repetição. Por isso que eu fiz esse primeiro motivo aqui com vocês, e aí vocês continuem fazendo, né, até o tamanho que vocês quiserem. Para fazer passadeira, como que vocês vão se basear? Vocês vão fazer o primeiro motivo e medir aí, né, quanto que deu aí no tamanho de vocês, tá bom? Aqui o meu aproximadamente 13 centímetros, né? Aí eu vou multiplicando, né, até eu atingir aí um tamanho que eu preciso, né, de 1,20 ou menos, né, aí no tamanho que você quiser. Então, você vai se orientar aí pelo seu ponto. Por quê? Vai depender muito da sua tensão de ponto, o seu trabalho pode ficar um pouco maior ou um pouco menor, tá? Por isso que é importante aí você medir, e através que você medir aí o primeiro motivo, tá? Você vai ter uma noção aí de quantas carreiras mais, de quantos motivos você vai precisar fazer para atingir mais ou menos 1,20 m, né? Essa carreira inicial aqui, o bico é um bico que gasta pouco, eu acredito que aproximadamente aí, vou até medir ele aqui para vocês. O bico mede aí aproximadamente 3 centímetros, então vai crescer 3 centímetros para cá e 3 centímetros no final do tapete, tá? Então, mais ou menos aí dá para vocês se orientarem, se caso vocês quiserem fazer uma passadeira, né, uma peça aí, ou um tapete maior, né? O meu aqui com 4 motivos até agora, sem iniciar o bico, ele tá com 56, tá? Mas aqui ainda vai uma carreira de ponto fechado e ainda vamos fazer o bico, tá bom? Então, olha só, deixa eu virar aqui para vocês verem direitinho o desenho. Olha só, fica esses bloquinhos vazados aqui mesmo, né? E fica esse detalhe aí. Olha que legal esse tapete. O meu aqui, como eu falei com vocês, eu vou fazer com 4 motivos, tá bom? Fiz então a quantidade de motivos que eu preciso, né? Fiz o meu bloquinho vazado, que é sinal aqui que eu terminei o meu motivo, tá bom? E agora eu vou fazer a carreirinha de pontos altos, igual a gente iniciou aqui, tá? Então aqui, vou subir as 2 correntes, vou laçar, virar meu trabalho pro lado direito, tá? Porque a gente sempre finaliza aí no lado direito, que foi aonde a gente iniciou, tá vendo que os pontos tá bonitinho, e aqui é do lado avesso. Então, aqui, minha última carreira também vai ficar do lado direito. E vou trabalhar, pessoal, ponto sobre ponto. No espaço de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. E aonde é ponto alto, eu faço ponto sobre ponto. E assim eu vou trabalhar por toda a carreira, tá? Fazendo essa carreira de ponto alto. Aí, assim que eu finalizar aqui, eu vou estar cortando o meu fio, porque eu vou fazer o bico em outra cor, mas se você preferir fazer tudo de uma cor só, não precisa estar cortando aí o fio, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui essa carreira pra gente dar início ao bico de acabamento aí do nosso tapete. Então, pessoal, eu vou pesar aqui com vocês, tá? A base do nosso tapete antes de iniciar o bico de acabamento, para ver aí quanto de material a gente gastou até agora. 241 gramas, tá? Sem iniciar o bico aqui. Caso aí, né, você tenha algum barbante já aberto, para você ver aí quanto de material você pode utilizar nessa peça, tá? Que você vai gastar aí aproximadamente, tá bom? Lembrando que é fio 6. Então, bora iniciar aí o bico de acabamento. Então, pessoal, eu prendi aqui o meu barbante, tá? No cantinho aqui, nessas correntes aqui que a gente iniciou, né? Pra iniciar a carreira, tá? Eu vou começar com vocês aqui no canto, que eu acho que fica mais fácil aí, tá? Pra vocês pegarem aí.
A gente vai agora, pessoal, contornar o nosso tapete com pontos baixos. Então, aqui, bem aqui na correntinha, a gente vai fazer aqui uma corrente e volta aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixo, tá? Para ficar mais fácil aí depois da gente finalizar a carreira. E eu venho, pessoal, em cada ponto alto que a gente tem fazendo ponto baixo, tá? Então, olha só, eu vou contornar toda a minha peça com ponto baixo. Então, em cada ponto alto, eu faço um ponto baixo, para dar uma estrutura aí melhor, tá? No nosso tapete. Então, aqui, tá vendo como a gente tá na carreira aqui de pontos altos, né? Então, para cada ponto eu vou fazer um ponto baixo e aí, chegando aqui na curva, tá? Aqui no canto, né? Eu retorno aí com vocês. Então, aqui cheguei no meu último ponto alto aqui pra gente descer pra lateral do tapete. Nesse último ponto aqui que a gente tem, eu faço meu ponto baixo. Olha só, aqui descendo, pegando aqui por baixo, né, desse ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Olha só, pegando assim no ponto deitado, tá? E aí, eu passo pro próximo ponto alto aqui que a gente tem do lado e faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Passo pro próximo ponto alto, 2 pontos baixos no mesmo espaço. Olha só, pegando assim o ponto deitado, tá? Próximo, 2 pontos altos, 2 pontos baixos, aliás. Olha só. E assim eu vou fazer até chegar na outra parte ali, né? No outro bico do tapete. Vou fazendo para cada ponto alto aí, pegando ele assim, né? Por baixo, deitado, 2 pontos baixos. Então aqui, pessoal, chegando no final da lateral aqui do tapete, eu venho aqui, olha, no último ponto alto que a gente tem, faço 2 pontos altos aqui ainda deitado, né? E aqui, ó, bem no pontinho aqui, nessas correntes aqui, né, que a gente iniciou o ponto, eu vou fazer um ponto baixo aqui, tá? Agora eu vou trabalhar na outra parte aqui, é onde é os pontos altos, tá? Aqui eu venho no próximo ponto alto aqui do lado, tá? E faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo. E assim eu vou trabalhar ponto baixo em cima de todo ponto alto que a gente tem, tá? Então, aqui eu vou fazer dessa forma por toda a carreira, tá? Nessa parte aqui, né, eu vou fazer ponto baixo aqui. Chegou aqui, pessoal, nessas correntinhas aqui, nesse pezinho aqui, eu ainda faço um ponto baixo, tá? Antes de descer, faço aqui um ponto baixo, 2 pontos baixos aqui nessas correntes, né? E vem descendo, 2 pontos baixos para cada ponto alto aqui que a gente tem descendo, igual a gente fez aqui, tá bom? Então, como é repetição, eu não vou fazer com vocês, tá? Vou finalizar aqui pra gente iniciar aí a próxima carreira, tá? É só vocês repetirem o que a gente fez aí nessas duas pontas do bico, tá? Não tem erro. Voltando aqui com vocês, pessoal, para finalizar a carreira, aqui eu já fiz meus 2 pontos baixos aqui no... Aqui eram as correntes que a gente iniciou, né, a carreira. Então, equivale como um ponto alto e aqui eu já fiz minhas 2 pontos baixos. Agora eu venho aqui nesse ponto baixo que a gente iniciou e fecho aqui com um ponto baixíssimo. E daqui mesmo eu já vou iniciar a minha curva, tá? Do meu bico aqui, minha lateral, tá? Eu vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto e vou fazer mais 4 de separação. Fiquei aqui um total de 7 correntes. Eu laço e nesse mesmo espaço, nesse mesmo ponto baixo, eu faço um ponto alto, tá? Aqui eu fiquei com o meu canto. Venho pro próximo ponto baixo, faço um ponto alto no próximo.
ponto alto e no próximo ponto alto. No próximo ponto alto. Contando com esse aqui, tá? Da nossa lateral aqui, a gente vai ficar um total de 5 pontos, pontos altos, tá? Somente aqui nesse primeiro ponto aqui, que a gente iniciou a carreira, tá? Que eu fiz 2 pontos altos juntos, para ficar bem certinho o tapete. Nos demais é um ponto alto para cada ponto baixo que a gente tem até formar os 5. Faço 4 correntes de separação, laço e vou pular aqui 4 pontos baixos. Venho no quinto e inicio novamente um ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto e no próximo ponto alto. Eu fiquei com 5 pontos altos aqui, um ponto para cada ponto baixo da base. 4 correntes aqui, pessoal. Vou laçar e vou pular 4 pontos baixos, tá? E inicio fazendo novamente meus 5 pontos altos, tá? E assim eu vou fazer até no final da carreira. 5 pontos altos, faço 4 correntes e pulo 4 pontos baixos aí que a gente tem da carreira anterior, tá bom? Então aqui, pessoal, eu vou precisar fazer uma adaptação para bater certinho aqui a quantidade de pontos. A gente veio pulando 4 pontos baixos, né? Nesse penúltimo aqui, antes, penúltimo, né? Porque aqui ainda tem um espacinho. Eu vou pular, ao invés de 4, eu vou pular apenas 3, tá bom? Pontos baixos. Eu vou fazer essa pequena adaptação para bater certinho, tá bom? Então, aqui eu pulei 3 pontos baixos, eu laço e faço aqui meus 5 pontos altos. Faço 4 correntes, aliás, laço e vou pular aqui 3 pontos baixos novamente, tá bom? Então, somente nesses 2 espacinhos aqui, que antecede o bico aqui, né, a lateral do tapete, que eu vou pular 3 pontos baixos. E aí, eu venho fazendo nos pontos baixos restantes aqui, ponto alto. Tá vendo? Aqui ficou 4 pontos altos, tá? O quinto ponto alto a gente vai fazer aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, vai descer aqui, né, pra lateral do tapete. Então, aqui eu vou formar o bico aqui do tapete. Eu faço um ponto alto sobre ele. Olha só, formei meus 5 pontos altos e faço 4 correntes. Laço, volto nesse mesmo ponto baixo e faço outro ponto alto. Ficando assim, tá? Com esse bico aqui, né? Com esse tipo um ponto V, igual a gente iniciou aqui. Já fiz o meu primeiro ponto alto aqui dos 5, venho no próximo e faço o segundo, no próximo ponto baixo, no próximo o terceiro, no próximo ponto baixo o quarto e no próximo o quinto. Olha só. Fiquei aqui com 5 pontos altos. Faço 4 correntes. Vou pular aqui 3 pontos baixos, tá? Porque esse é o lateral também, a gente vai precisar estar adaptando aí pra bater aqui certinho, tá bom? E aí, eu venho fazendo aqui os pontos altos, tá? Que são 5 pontos altos, um ponto para cada ponto baixo da base. Faço 4 correntes. E agora eu vou pular 4 pontos baixos. No quinto eu inicio fazendo um ponto alto e aí eu vou fazer até eu formar meus 5 pontos altos, tá? Nessa lateral, pessoal, eu vou passar aqui pra vocês. Nessa lateral a gente vai precisar ir pular. Nessa lateral a gente vai precisar pular e por 4 vezes 4 pontos baixos. Os outros a gente vai pular apenas
3 pontos baixos igual a gente iniciou, tá? Então aqui por 4 vezes nessa lateral aqui você vai ter que estar pulando 4 pontos baixos. Aqui a gente pulou um, né, um espacinho aqui com 4 pontos baixos. Então eu preciso aqui nessa lateral fazer mais 3 espacinhos pulando os 4 pontos altos. As demais, os 4 pontos baixos. Os demais espaços eu posso pular apenas 3 pontos baixos, que vai bater certinho aqui na nossa contagem, tá bom? Então eu vou finalizar aqui para me mostrar a vocês aqui essa parte da virada aqui. Então, pessoal, eu até marquei aqui para me mostrar a vocês, tá? Por 4 espacinhos aqui, eu pulei 4 pontos baixos ao invés de 3, tá? E os demais, eu pulei 3 pontos baixos. E olha só, contando, sem ser esse biquinho aqui do tapete, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacinhos. Nessa parte aqui de cima, essa aqui eu não conto. Esse aqui, tá? Esse espacinho aqui, tipo um ponto V, eu não conto, tá? Eu vou contar os outros espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa parte de cima, tá? E nessa lateral 10, sem contar esse aqui do canto, tá bom? Esse espacinho do canto. Aqui bateu certinho, tá vendo? Para cada ponto baixo que me restou, eu fiz os 4 pontos altos. E aqui, bem nesse ponto baixo aqui, que ele faz parte aqui, né, desse ponto alto ainda, antes da gente passar para outra lateral, eu vou fazer o meu bico. Então aqui eu vou fazer um ponto alto, que aqui equivale ao meu 5º ponto alto, tá bom? E faço 4 correntes de separação. Eu laço, volto aqui nesse mesmo espaço do ponto baixo e faço outro ponto alto. Fica dessa maneira. E aí eu vou fazer ponto alto para cada ponto baixo até eu formar aqui 5 pontos altos. Então aqui, contando com esse aqui, né, que a gente fez no ponto baixo, junto com o outro, fica 5 pontos altos. E da mesma forma que eu fiz na parte de cima, eu vou fazer aqui nessa parte de baixo. 4 correntes e pulo 4 pontos baixos. Aí a gente vai precisar fazer aquela adaptação que a gente fez na outra parte, né? Que vai ser 2 espacinhos, a gente vai estar pulando apenas 3 pontos baixos ao invés de 4, tá? Pra bater aí certinho, igual aqui essa parte de cima, tá bom? Nesses 2 últimos espacinhos aqui, né? Aqui e aqui a gente pulou apenas 3 pontos baixos. Então, como é repetição, eu vou finalizar aqui essa carreira, tá? Essa parte aqui. Aqui também no canto vai ser igual aos outros cantos que a gente fez junto, tá bom? Nessa lateral também vocês vão precisar fazer a mesma adaptação que a gente fez aqui. Por 4 vezes vocês vão pular 4 pontos baixos e os outros você pula 3 pontos baixos, tá? Acho que deu pra você pegar aí certinho. E aí eu retorno com vocês pra gente fazer o nosso a última carreira, tá? Do bico. Então aqui, pessoal, bateu certinho, tá? Eu fiz aqui os meus 4 pontos altos e com esse aqui que a gente iniciou as correntes, inteirou o 5º, tá? Eu venho aqui contando de baixo pra cima. Na terceira corrente eu fecho com um ponto baixíssimo. Passo aqui pra dentro dessa alcinha com um ponto baixo e subo mais 2 correntes. E vou fazer mais 2 para formar o meu picô, tá? O meu picô eu faço com apenas 2 correntes, mas se você quiser fazer com 3, você pode estar fazendo, tá? Venho aqui na terceira corrente e faço um ponto baixo. Laço, faço um ponto alto, 2 correntes e faço um ponto baixo aqui formando um picô. Laço, meu terceiro ponto alto aqui eu vou subir 5 correntes que eu vou fazer um picô maior, tá bom? Venho aqui, faço um ponto baixo e um picô.
Laço, faço um ponto alto, mais 2 correntes e formo aqui um picô. Laço, faço mais um ponto alto, 2 correntes e um picô. Laço e faço mais um ponto alto aqui nesse mesmo espaço. Então, aqui, pessoal, eu vou um total de 6 pontos altos, porém, 4 com picô de 2 correntes, um ponto alto com picô maior de 5 correntes e um ponto alto sem picô. Eu venho aqui, olha, no terceiro ponto alto desses 5 que a gente fez e fecho com um ponto baixo. Olha, fica dessa maneira. Eu vou laçar e venho aqui nesse espaço e vou repetir. Faço um ponto alto, 2 correntes e formo um picô. Laço, faço um ponto alto, 2 correntes e um picô. Laço, faço um ponto alto, agora eu faço um picô maior de 5 correntes. Laço e faço um ponto alto, 2 correntes e um picô. Laço, faço mais um ponto alto, 2 correntes e um picô. Laço e agora eu faço ponto alto sem picô, tá? Ficando dessa maneira. Venho aqui no meu terceiro ponto alto e fecho com um ponto baixo. Laço no espaço aqui, eu faço um ponto alto, 2 correntes e um picô. E assim, pessoal, eu vou repetir por toda a carreira, tá? Essa quantidade aqui de pontos altos com picô, tá? Em cada espacinho, eu não, no meu trabalho aqui, eu não precisei estar colocando correntinha de separação, tá? Depois que eu finalizo aqui, o meu deu certinho. Se no seu ponto aí pedir, você pode pôr uma correntinha, tá? Ou aqui nessas partes aqui, né, do bico do tapete. Se o seu trabalho aí, você vê que há necessidade, você pode colocar. No meu aqui não precisou, porque se eu colocar ele vai embabadar, tá? Então, dessa maneira, eu vou finalizar aqui o meu tapete, tá bem facinho. E eu retorno aí com vocês, tá? Pra gente finalizar aqui junto. Voltei aqui, pessoal, pra gente finalizar. Já fiz meu ponto baixo aqui no meu terceiro ponto alto. Olha só, agora eu venho aqui, olha. Nessas correntes que a gente iniciou, a gente fez um ponto baixo e 2 correntes, né? Bem aqui onde a gente fez o picô, a gente fecha com um ponto baixíssimo, tá bom? Que esse fio eu vou jogar ele pra trás e vou estar fazendo aqui o arremate do nosso tapete. Está finalizado aí a nossa peça. Olha só, que bonito, né? Que fica aí o nosso tapete. Espero muito aí que vocês tenham gostado do vídeo aula. Deixe o seu like. Se puder estar compartilhando esse vídeo, me ajuda bastante também. Até a próxima.